Sejam bem-vindos, pessoal! Beto na área para falar um pouquinho sobre algo que eu consumi. Esse aqui é o nosso novo bloco, onde a gente simplesmente vai trazer recomendações de coisas que a gente consumiu. Eu já fiz uns vídeos parecidos com esse, quando eu falei sobre o Cristão Contemporâneo do Timothy Keller. Eu tinha lido o livro, um livro maravilhoso, e eu trouxe um pouquinho. Né? E hoje eu tô aqui sozinho com vocês para trazer sobre isso, mas vocês vão ver que a gente estarei trazendo pessoas, interagindo com pessoas, num modelo mais de entrevista, onde todo mundo vai ter uma abertura aqui para compartilhar um pouco de coisas que vem consumido, seja filme, seja livro, seja série, e onde a gente consegue encontrar nessas mídias a revelação de Deus. A revelação natural de Deus, da moralidade humana, ou até um princípio bíblico da revelação específica que essa obra se aproveita. Então, é um momento mais descontraído de conversa, e quando não tiver com quem conversar, estarei eu aqui com vocês. E hoje, é isso, desculpa, é a última vez, talvez, num período curto, que eu vou estar falando sobre o Caminho dos Seis, né? Eu vou começar aqui falando sobre o Caminho dos Reis do Brandon Sanderson. Já tivemos uma devocional, vão ter mais 2 devocionais sobre isso, desculpa. Aguentem-me. Tá até aqui na minha prateleira. Eu consigo colocar aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. A gente olha outros livros, até o Senhor dos Anéis aqui é pequeno perto dele. Essa coisa aqui é um livro massivo, de 1.250 páginas. É o primeiro de 5, até onde ele já escreveu lá nos Estados Unidos 5. Aqui no Brasil, acho que a gente tá no terceiro, indo pro quarto. É um universo gigantesco, uma fantasia incrível, complexa, muitos personagens. E tem muita coisa boa ali. Não vou investir muito tempo falando aqui, porque já teremos 3 devocionais em cima desse livro. Então, assim, dá para arrancar, sim, coisas dele, princípios. Mas tem um detalhe ali que eu quero falar, que é sobre o Caminho dos Reis. Dentro do universo do livro, ali, existe um livro chamado Caminho dos Seis, que um dos personagens, Dalinar Collin, vou falar mais sobre ele semana que vem na devocional, ele lê esse livro e ele parte do princípio desse livro para algumas das suas atitudes pessoais. Esse livro, O Caminho dos Reis, fala que um rei deve primeiro ser um servo. E um rei sempre tem que estar disposto a realizar as mesmas coisas que ele pede para os seus servos. Então, um rei jamais pode colocar alguém em uma situação de perigo se o próprio rei não está disposto a viver essa situação de perigo. Entre isso e outros detalhes que a história do livro trazem sobre esse livro fictício interno, O Caminho dos Seis é um livro que mostra uma vida servil. E eu acho isso muito interessante. Não acho que o Brandon Sanderson seja cristão, não fui atrás, não acho que ele seja. Mas é muito interessante ele trazer essa moralidade, essa ética para a realidade do seu livro, no sentido de que um bom rei vai primeiro servir. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito interessante. Um bom rei vai primeiro servir os outros para depois ser servido. Então, acho legal, interessante essa proposta, esse princípio de ser vivido. E é um elemento que carrega o personagem do Dalinar Collin, que é um cara que entra em conflito com outros reis, outros príncipes, na verdade, grão-príncipes, que vivem uma vida mais largada, devassa, entregue aos prazeres e aos seus objetivos políticos. Ou um desses, eu esqueci o nome dele agora, Sadeas, eu acho que esse é o nome dele, Saldeas ou Sadeas, que é um grão-príncipe tão grande quanto o Dalinar, mas ele coloca escravos para carregar pontes para suas lutas. Então, antes das batalhas, eles sempre precisam que uma ponte seja colocada entre os precipícios para eles lutarem. E o Sadeas coloca escravos. E esses escravos morrem, eles são mão de obra dispensável. Eles são tratados assim. É assim que o Sadeas trata eles. Eles são mão de obra dispensável, descartável. E o Dalinar não aceita. Ele usa chules, que são tipo criaturas caranguejo, que são muito mais lentas. E isso atrapalha ele. Faz com que na guerra ele esteja em desvantagem. Os outros até ridicularizam ele. Mas ele não foge dos seus princípios. Ele é um personagem que fala assim, cara, eu não vou colocar um escravo ali para ele morrer se eu não tô disposto a carregar essa ponte.
Então eu acho muito legal como esse personagem é carregado pelos seus princípios, e ele é carregado por esses princípios exatamente porque ele não vivia uma vida pautada em princípios. E isso, e após a morte do seu irmão, que é o antigo rei, ele se sente muito culpado, porque se ele vivesse uma vida por princípios antes da morte do irmão, ele poderia ter impedindo. Então ele se sente um pouco culpado em viver uma vida dada a prazeres e perder algo precioso para si, o irmão. Então, a partir dessa perda, ele começa a viver uma vida pautada em princípios. E o que carrega toda a história dele e parte de todo o enredo do livro. Muito interessante. Me lembra um pouco o Homem-Aranha, no sentido de, a partir da morte do tio Ben, o Homem-Aranha começa mais a levar a sério a vida. É parecido, bem diferente, mas é parecido, né? Então é um livro massivo, muito legal. Eu recomendo para todo mundo que gosta de uma leitura desafiadora esse livro. E ele traz muita coisa interessante. A construção de mundo é muito interessante. Várias culturas, todo o funcionamento ali, eles não é na Terra, não é uma fantasia na Terra, é bem diferente, não é a sua fantasia tradicional, mas não é esquisita igual Guerra dos Tronos, que os personagens principais morrem à torta e à direita. Então, se você tem medo do seu personagem principal morrer, dê uma chance. Você vai ter alguns eventos que você vai ficar meio, eita, né? Porque o Sanderson, ele tem coragem de matar quando ele precisa, mas não é igual Guerra dos Tronos, que todo mundo é dispensável. Então, recomendo a leitura de Caminho dos Reis. Fico por aqui, semana que vem tem mais recomendação. Um beijo e um queijo.